Bora voltando. Opa, bora voltar. Tá, então a gente começa a perceber, é interessante a gente estudar a história do direito com essa visão de evolução, né, como eu tenho dito ao longo da disciplina, com essa evolução. E de repente a gente já chega agora, né, nesse momento de haver uma dialética de resolução de opostos, ou seja, não só aceitar mais o direito, o que está posto, aquela norma a ser seguida, mas agora se questionar, né, a lançar uma dúvida sobre aquela verdade, sim, mas por que isso? E partindo dali uma proposição, ou seja, começa a nascer ali as teses, tanto a favor quanto contrária, uma tese de proposição, uma tese de oposição, né, gerando a partir dali uma solução, né, que é justamente a conclusão. Então a gente percebe que a coisa vai evoluindo, a partir daí nasce a hermenêutica jurídica, perfeito? Tá, e aqui agora a gente vai chegar no tema da nossa atividade, viu, turma? A nossa avaliação, a segunda avaliação vai ser na quarta-feira que vem, dia 8, tá? Amanhã a gente tem amanhã vocês vão ter avaliação, né? Vão ter uma avaliação amanhã. Eu vou ver então para a gente marcar umas 2 aulas esse final de semana. Eu vou organizar aqui, vou conversar com vocês depois para a gente poder definir um horário para a gente poder compartilhar, porque eu vou fazer como vai ser a dissertação que é para vocês me entregarem, tá? E a dissertação vai ser justamente com base no Common Law e no Civil Law, tá? Fazendo esse paralelo de cada um, mostrando as definições de cada um. Embora a nossa ementa ela só trate do Common Law, né? Mas assim, então a nossa prova vai valer 5 pontos, tá? E a nossa resenha, essa resenha descritiva que vocês vão fazer a respeito disso vai valer outros 5 pontos, correto? E a nossa avaliação vai ser no dia 8, vocês também vão ter até o dia 8 para me entregar essa resenha, perfeito? Tá, então vamos aqui compartilhar um pouco o que é Common Law aqui, tá? Não vou dar muita coisa para que vocês possam ir mais a fundo na pesquisa de vocês. Então, Common Law, o que é? O nome que se dá a um sistema jurídico elaborado na Inglaterra, né, a partir do século XII. Eu diria, não só da Inglaterra, mas em todo os países anglo-americanos. Então, assim, século XII, né, embasado nas decisões das jurisdições reais. Inicialmente, ele foi chamado de Common Law, né, pelos normandos, e aqui a característica principal desse período é justamente o direito jurisprudencial, ou seja, elaborado pelos juízes, aqueles que se deparavam com as situações, né, com os conflitos e resolviam esses conflitos, e a partir daí, com base nesse precedente, situações que parecessem posteriormente, que fossem iguais a elas seriam aplicados esses precedentes, tá? Então essa é a essência do Common Law, né? Esse direito ele não sofreu uma ruptura, né? Ele foi inserido em um processo de continuidade histórica muito valorizado pelos juristas ingleses, justamente por ser ele não ter sido muito alterado, né? Então, assim, justamente por não haver havido rupturas, é possível no século XXI juristas ingleses invocarem decisões, por exemplo, né, dos séculos 13 a 14, para você ter uma noção, porque esse direito, uma das características dele é justamente manter viva e ativa
a aplicabilidade desses precedentes ainda até no século XXI. Até nos dias atuais ainda, o common law em alguns países, principalmente na Inglaterra, ele ainda é aplicado como norma única a ser seguida. Tá? Então, assim, chama-se de direito judiciário, né? Então, ele sofreu pouca influência do direito romano. Essa é uma característica muito forte, né? Já que ele era adotado como direito supletivo, né? Preenchendo as lacunas legislativas nos sistemas europeus, ou seja, naquilo que o corpus iuris civilis, ou seja, as normas geradas naquela época, não adentravam, aquilo que elas não conseguiam resolver, nisso entravam os precedentes. Então, assim, eles caminharam em paralelo, né? Aquele acúmulo de precedentes que foram utilizados, né? Então, tinha a norma escrita, a norma positivada, que era de aplicabilidade, e naquilo que ela não conseguia alcançar, nisso se aplicava, né, ao common law. Então, assim, como o common law não era baseado em leis, ficou praticamente impossível a utilização do direito romano na sua complementação. Ou seja, ele não tinha uma atualização, né? Por quê? Porque ele tinha é como se ele tivesse ali uma conclusão dele mesmo. Era um determinado tipo de conflito que aquele juiz conseguia resolver aquela situação, né? E para aquele tipo de situação gerava um precedente que lá para frente, se acontecesse algo semelhante, né, se aplicava o mesmo. Por isso que não havia uma evolução, né? Não havia uma evolução nesse precedente. Então se manteve, né? Ficou praticamente impossível essa utilização no direito romano, ou seja, ele não pode ser aplicado, ser utilizado no direito romano, por quê? Porque ele não evoluía. Eram situações reais, casos concretos que se aplicavam, se resolvia, aquilo gerava um precedente, e esses precedentes foram se acumulando e criando justamente esse sistema de normas chamado common law, né? Que alguns chamam de duas escolas, né? E que chama common law, e nós aqui, para o Ocidente, já utilizamos a civil law, né? Então, assim, aqui nós temos o autor René David, no caso, ele fala: o conhecimento histórico é indispensável quando se considera o direito inglês, né, a principal vertente do common law. Então, o direito inglês ele não foi renovado nem pela retomada do direito romano, a partir do século XII, nem pela codificação levada a cabo desde o início do século XIX. Então, assim, ou seja, assim como ele diz, o conhecimento histórico, aquilo que aconteceu no momento, que virou um precedente, né, quando se considera o direito inglês, é a principal vertente do common law, o direito inglês, aquilo que foi acumulado, os precedentes acumulados ao longo do tempo, e que não foi renovado nem pela retomada do direito romano no século XII, nem pela codificação do século XIX, ou seja, ele se manteve intacto. Então, com base nisso, vai se desenvolver a nossa pesquisa, né? Por quê? Porque, contrário ao common law, nós temos o direito que no Ocidente, a maioria dos países utiliza, que chama-se civil law, né? O civil law, que é justamente já esse direito positivado, que vem da tradição romana, né? Que ele faz o que? Ele prioriza, diferente daquilo que prioriza os precedentes, ele prioriza o positivismo, né? Baseado no processo legislativo, ou seja, existe um fato social, com base nesse fato social, se cria uma norma, né? E então, assim, e a partir dessa norma, usando uma subsunção do caso, né? Se aplica, se criou um caso, bem que matar alguém, né? Aí se criou uma norma dizendo que aquilo é um crime. Artigo 121. A partir da subsunção, no momento que alguém matar uma outra pessoa, se aplica aquela norma criada para isso, para aquela finalidade. Então, a partir dessa subsunção, né, positivada, né, criada numa norma, numa lei ordinária, com base na tradição romana, né,
se criou justamente o contrário do common law, que é o civil law, que é adotado na maioria dos países do mundo, ok? Então, assim, a nossa pesquisa, a nossa resenha descritiva, né, vai ser justamente fazendo esse paralelo, né, com base no common law, aquele direito baseado nos precedentes, né, que foram justamente utilizados, né, desde o século XII, como a gente viu, principalmente nesse direito jurisprudencial, né, elaborado pela solução de conflitos reais, né, dos juízes, de forma que isso viravam precedentes judiciários, né, e isso foram sendo arquivados, guardados, e não pôde se adequar ao direito positivado, ao direito romano positivado. Por quê? Porque eles eram aplicados a casos específicos. Então eles foram arquivados, sendo guardados, tá? E viraram, né, uma coleção, vamos dizer assim, de precedentes, e é isso chamado common law, né? Direito comum, uma lei comum com base nos precedentes, diferente do civil law, que já é um direito positivado, né? Ou seja, aquele que passa pelo processo legislativo, se constrói uma lei a partir de um fato social, né? E essa lei ela é aplicada a todos os casos, né? A partir do momento que existiu, ele já está positivado o direito, através de uma subsunção clara. Se alguém cometeu um delito, né, que a lei reprime, a lei, naquele momento, ela entra em ação, o seu efeito é prático. Então chama-se civil law, com base na tradição romana, né, justamente priorizando esse processo do positivismo, baseado no processo legislativo de construção de uma norma, né, uma norma escrita, positivada, né, como a gente tem aqui muitos: Código Civil, Código Penal, Código de Trânsito. Não são normas que trazem previsões, né, previsões para várias situações, que ela só tem seu efeito a partir do momento que alguém contraria aquilo que está disposto nessa norma, tá? O precedente, o que é o common law, ele já traz esse precedente, uma coleção de precedentes com base em situações, em casos concretos, situações vivenciadas específicas. A cada situação se utiliza aquele precedente, ok? Então a nossa pesquisa, a nossa resenha descritiva vai ser com base no common law, fazendo a divisão, a separação e trazendo características. Deixa eu colocar bem aqui para vocês. Trazendo as características específicas do common law e do civil law, ok? Eu vou colocar bem aqui: resenha crítica, resenha descritiva, na verdade, descritiva, ok? Trazendo características, common law. Vou organizar depois com mais calma. E civil law. Certo? Então, essa atividade, prazo para entrega, dia 8/7 5 pontos. Segunda avaliação.
Fechado, turma? Então aqui tá? Então vai ser uma resenha descritiva, trazendo justamente as características, né, e distinções no caso da Common Law e da Civil Law. Cada uma tem sua característica própria, né, desses sistemas jurídicos, dessa escola de normas, desse compêndio de normas, né, cada uma tem suas características e especificidades. Tá? É uma resenha crítica. O prazo para entrega é o dia 8/7/2020, que é o dia da nossa segunda avaliação. Tá? Vale 5 pontos para a nossa segunda avaliação. Tá? Então, automaticamente, a nossa avaliação, segunda avaliação vai valer 5 pontos. Questões objetivos. Tá? Prova ficar disponível das 19 horas até 22 horas. Tá? Então essa é a nossa atividade, ok? Para a nossa segunda avaliação, vale 5 pontos, certo? Você enviada para o e-mail, tá? Enviar e-mail. Ok? Então, é isso, turma. Eu vou terminar os slides, vou disponibilizar na plataforma para vocês, tá? Vamos aqui a nossa resenha, vai ser entregue no dia 8, as características da Common Law e Civil Law, né? O prazo para entrega é dia 8/7/2020, que é o dia da prova. Vale 5 pontos para a segunda avaliação, pode ser digitado, não tem problema. Enviar no e-mail josiaslima.adv@gmail. A prova vai ser nesse dia aqui, quarta-feira que vem, segunda avaliação, dia 8/7. Quarta-feira próxima. Que nós temos 2 aulas na quarta-feira, porque a nossa matéria ela termina no dia 11, ok? Lembrando, a gente vai trazer algumas questões da primeira avaliação também vão estar na segunda, viu? A gente vai usar pelo menos uma ou 2 questões, tá? Outra coisa, na próxima aula a gente vai falar sobre o direito brasileiro, já entrar no direito brasileiro desse período pré-colonial, né? Vai falar até a Constituição de 1824 e amanhã vocês têm prova. Qual vai ser o horário da prova amanhã? Ou vai ser como eu fiz também, a partir das 19 horas, ficar disponível até 22? Vai ser assim? É o professor Elson amanhã, né? Alguém me responde? A partir das 19 horas. Professor Elson, então pronto. Então amanhã não pode ser a nossa prova,
Não pode ser a nossa aula, quer dizer. Na sexta-feira a professora Patrícia vai ter prova, vai ter alguma coisa dela na sexta-feira? Porque qualquer coisa eu via com ela para a gente mudar, fazer uma aula na sexta, mas eu vou combinar com vocês. Eu vou combinar com vocês para fazermos pelo menos 2 aulas, né? Aí eu vou organizar toda essa atividade aqui, eu vou fazer uma descrição de como ela vai ser e vou compartilhar com vocês no grupo, ok? E a gente vai gravar uma aula para justamente compartilhar com vocês. Eu não sei se eu gravo, eu coloco na plataforma, vou ver como é que eu faço aqui. Pois é, então eu vou ver com a professora Patrícia, para qualquer coisa eu dou uma aula na sexta-feira para vocês, a gente já vai entrar no direito já no período pré-colonial, tá? Que é bem mais tranquilo para a gente porque é algo que já está mais próximo da nossa realidade, já não tem um fator histórico tão distante, né? Então a gente vai ficar dessa forma. Quem puder já adiantando e quiser entregar antes do dia 8 essa atividade aí, ok. Essa atividade vai ficar focado só na avaliação, entendeu? Então quem quiser me entregar antes essa resenha, certo que essa resenha vai seguir todos aqueles critérios, viu, galera? Uma capa bem feitinha, o nome do aluno, da instituição, certo? Colocando tudo justificadozinho, a fonte, né? Fazendo tudo justificado, tudo certinho, tudo formatadozinho, tudo bonitinho, tá? Uma resenha bem legal. Se você quiser digitalizar, que eu prefiro que você digitalize e mande por e-mail para mim, né, digitalizado. Perfeito, gente. Então, por hoje é só. Eu vou ver com a professora Patrícia na sexta-feira. Aí, qualquer coisa, a gente marca a nossa aula via Instagram na sexta, tá? Caso contrário, eu estou preparando os slides, assim como eu fiz na primeira avaliação, para disponibilizar para vocês. Isso, Diego, seguindo as regras da BNT. Então, eu vou disponibilizar os slides também para que vocês tenham acesso, colocar na plataforma, tá? Mas, assim, não vai ser nada muito complicado, né? Até porque o nosso tempo ficou muito corrido, certo? Desde já agradeço a vocês, tenham uma boa noite, tá? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Abraço.